Muito bem, meus queridos, tema de hoje: um lugar em Cristo. Um lugar em Cristo. E nós vamos começar em Atos, capítulo 17, versículo 28. Atos 17, versículo 28. Se algum irmão vier aqui para frente, tomar cuidado para não passar na frente da câmera, não é? Atos 17, no versículo 28. Glória a Deus, glória a Jesus. Acharam aí, gente? Amém. Tema de hoje: um lugar em Cristo. E diz assim a palavra do Senhor: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Olha que coisa maravilhosa, hein, gente? Vou repetir o tema, viu? Um lugar em Cristo. E nós vamos meditar aqui em Atos, capítulo 17, versículo 28. Atos 17, 28. E diz a palavra: porque nele vivemos. Olha que coisa forte, viver escondido em Cristo. Você foi chamado para viver em Cristo. E só vive em Cristo quem anda em obediência à palavra. Quem anda em santidade, em santificação. Não importa se você errou, caiu, pecou, se levante. Você está vivo, toma uma decisão de viver uma vida pura e santa, como você nunca viveu antes, nesse tempo do fim. Amém? Amém. Então, o próprio Paulo diz: uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu sigo para aquelas que estão adiante de mim. Pastor, mas eu já errei tanto, eu fracassei, sabe? Eu falhei, eu pequei. Mas se você tomar uma decisão de viver como uma nova criação, você foi gerado no seu novo nascimento, quando você aceita Jesus. Então, a primeira coisa que acontece quando você entrega a vida a Jesus, você nasce de novo. Você nasce de novo. Nasce da água e do Espírito. E quando você nasce de novo, esse seu Espírito, ele é um com o Espírito Santo. Então, aceitar Jesus, entregar a vida a Jesus, mesmo que não tenha na Bíblia o levantar a mão, não é? Mas dos anos 35 para cá, um grande evangelista, ele começou a fazer esse ato de venha na frente, aceite Jesus, levante a mão, como um ato de aceitação. Mas o fato é que quando você confessa com a sua boca, e você aceita Jesus, entrega a sua vida a Jesus, e você o reconhece como seu único e suficiente Salvador, seu espírito, ele é transformado. O espírito adâmico, o velho homem, ele é mortificado, e você é revestido de Cristo. Você e o Espírito Santo são uma única pessoa, é uma fusão, é um casamento. Agora, uma coisa é você entregar a vida a Jesus e ser um com o Espírito Santo. Outra coisa é o Espírito Santo ter acesso, veja, ele já teve acesso ao seu Espírito pelo novo nascimento. Agora, por isso que a Bíblia diz: andai no Espírito. Aleluia. E jamais vocês irão satisfazer a concupiscência da carne. Carne é alma e corpo, é a fusão da alma e do corpo.
você entrega a sua vida a Jesus, seu espírito, ele descola da sua alma. A palavra de Deus é poderosa para separar juntas e medulas, alma e espírito. Aleluia. O seu espírito ascende acima da sua alma e do seu corpo. Mas nessa jornada, a sua alma, ela precisa de purificação. Alma é mente, campo dos pensamentos, sentimentos, desejos, vontades. Então há um processo na sua mente. Esse processo, ele é contaminado pelos jornais, a imprensa escrita, falada, televisiva, pela internet, o que você vê, o que você ouve. Porque eu falei esses dias sobre principados, potestades, dominadores. Eu falei esses dias sobre os espíritos dos ares, que na África chamamos de dragões. Nós falamos sobre as serpentes terrestres, são demônios, e os espíritos aquáticos, marinhos. Porque o mundo está dominado, o mundo jaz o maligno, e a influência maior é de espíritos de pornografia, sensualidade, nudez. E isso você vê pessoas seminuas nas ruas, pessoas seminuas na televisão, na internet. Então você vê lascívia, você vê sensualidade, você vê pornografia em todo lugar, você vê pessoas andando de qualquer maneira, meu corpo, minhas regras, sabe? A exaltação do sexo ocasional, da traição e por aí vai. Porque os espíritos marinhos, os demônios do adultério, da fornicação, da promiscuidade, têm dominado a mente, o processo mental. Por isso que o processo mental é tão importante você levar cativo, sabe, a sua mente a Cristo, a palavra, porque o processo mental faz com que você seja visitado em sonhos. Muitas das vezes você sonha sempre voltando para o mesmo lugar, sabe, que você morava outrora, aquela mesma vidinha, ou aquele antigo passeio, aquela antiga namorada, ou antigo namorado, ou conexões que você teve ilicitamente no passado, conexões até mesmo nos relacionamentos. Então você sonha com água, você sonha ali, sabe, sonhos que você tem até nojo e você tem repulsa depois que você é atacado dessa maneira. Por quê? Porque você é um crente, entregou a vida a Jesus, você nasceu de novo, sabe? Você foi gerado em Cristo, é uma nova geração em Cristo. Você foi gerado por Deus para ser semelhante a Jesus, eu e você. Mas a placa da igreja, o título de presbítero, pastor, missionário, apóstolo, não vai nos deixar imune a essas afeições, a essas inclinações. Por quê? Porque quando o seu espírito é recriado, ele é automaticamente purificado, transformado, e você é salvo em Cristo Jesus, lavado e remido, é um com Cristo, seu nome é aceso no céu, é escrito no livro da vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória. Você recebe a alegria da salvação. Glória. E o Espírito Santo já está em você. Glória. Mas repare, Jesus foi batizado com o Espírito Santo. E Jesus foi para o deserto para ser tentado. Ele
iria enfrentar uma batalha, jejuou por 40 dias, mas quando ele desceu, desceu no poder do Espírito Santo. Então Jesus sabia que teria que vencer a natureza adâmica, essa natureza que eu e você herdamos do primeiro homem. É por isso que nós vemos, ou aliás, não só vemos, muitos de nós, antes de entendermos essa batalha interna, que o maior inimigo nosso não é simplesmente o diabo, mas é a nossa natureza. Então nós, mesmo recebendo cargos de igreja, título, fazendo cursos bíblicos, fazendo a teologia, pregando a palavra durante muitos anos, estamos sujeitos a errar, a pecar, a cair, a transgredir a palavra, sabe? Transgredir e cometer pecados horríveis, terríveis, nojentos. Por quê? Porque o Espírito nasceu de novo, mas Jesus disse: eu estou à porta e bato. Aleluia. Ainda há alguns lugares que Ele quer entrar. Há fortalezas na mente, na alma. A maneira que nós fomos criados, a cultura, sabe? É por isso que é difícil você se desligar de alguns ritmos de músicas. Quando você, mesmo entregando a vida a Jesus, você ama Jesus, você aceitou Jesus, mas há influências. Esse mundo é um mundo de influências que jaz o maligno. Então, quando você, inocentemente, muitas das vezes é como uma presa, sabe? Ou como a dona de casa que coloca uma ratoeira. A Bíblia chama, no Salmo 91, o laço do caçador, o laço do passarinheiro. Então, existem muitos laços, e o passarinheiro é o inimigo que coloca esses laços, que vem em forma de informações, de cultura, de influência, através, sabe, de alguém famoso que diz que isso é legal, que isso é bom, através até mesmo de uma pregação, de um ensinamento que não condiz com a poderosa palavra de Deus. Por quê? Não se engane, dentro de igrejas pode se infiltrar, sim, o joio, pessoas que trabalham com ocultismo e que podem receber até mesmo cargos de liderança dentro de igrejas e trabalhar com ocultismo, sabe? Fazer parte de alguma seita, de algum movimento oculto, e depois aquilo ser usado para contaminar os irmãos. É por isso que, se você é uma pessoa perseguida, significa que você ascendeu no mundo espiritual. Mas se você não sofre nenhuma perseguição no trabalho, no seu trabalho evangelístico, no seu trabalho secular, sabe? Ninguém está nem aí, não há perseguição, você não incomoda ninguém, em lugar nenhum. Satanás não está preocupado com a sua vida, porque você até aceitou Jesus, você nasceu de novo, mas ainda Jesus não teve acesso ao domínio da sua mente, ao domínio do seu corpo. É por isso que é importante o jejum. E a cultura do jejum foi esquecida ao longo dos anos em nossas igrejas. A cultura que os patriarcas, os profetas e apóstolos e os antigos avivalistas praticavam. Porque é a mortificação, é você dizer: Senhor, mais importante do que comida e bebida para mim é o Senhor. Mais importante do que comer. Eu vou passar um tempo, eu vou pular uma refeição, eu vou ficar um período em oração e jejum, sabe? Eu não vou para a rede social, eu não vou fazer isso e aquilo, porque mais importante do que até coisas lícitas, são coisas lícitas,
Não é pecado, mas eu vou renunciar, porque eu quero a plenitude, eu quero power, eu quero fogo, eu quero a unção, eu quero carregar a tua glória. Amém? Amém? Quando você começa a entender essas coisas, então você ascende acima da sua mente e do seu corpo. Sua mente não te domina mais. Pensamentos negativos ou pensamentos errôneos, pornográficos, pensamentos esse ou aquele, você começa a dominá-los. Quando ele vem, você diz: Senhor, esse pensamento não é meu, eu denuncio ele, rejeito, em nome de Jesus. E sabe o que acontece? Essa prática vai fazer com que o Espírito Santo tenha acesso à sua mente. Aleluia. E aí você vai começar a ter uma coragem, uma intrepidez, uma ousadia, uma fé que nós chamamos de fé de Deus. Essa fé, sabe, genuína, vai ocupar sua mente, sua alma. Não será mais uma alma medrosa, sabe, pensando, se preocupando, sabe, dependendo de homens, se preocupando o que é que vão pensar de mim, como vai ser o meu amanhã, como será o meu futuro. Não, 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 não. Seu espírito está escondido em Cristo e a sua alma inundada pelas águas do Espírito Santo, e o seu corpo debaixo do controle do seu espírito. Glória a Jesus. Por quê? Agora você é nova criação mesmo. Aleluia. Pastor, eu entreguei a vida a Jesus, eu sou nova criação. Mas você está vivendo como nova criação? Como uma nova criatura? Eu aceitei Jesus, mas eu ainda estou fumando. O fumo me domina, sabe? Eu entreguei a vida a Jesus, mas ainda vou para os bares. Eu aceitei entreguei a vida a Jesus, mas quando estou com raiva xingo palavrões. Eu entreguei a vida a Jesus, mas ainda eu faço coisas, porque, sabe, a carne é fraca. Sim, a carne é fraca mesmo. O seu espírito é que é forte para dominar. Aleluia. Veja, Jesus disse: a carne é fraca, rapaz. Aprenda a dominar. Se você não dominar a carne que é fraca, então veja, nós precisamos viver a vida que Deus planejou para nós. Aleluia. Mas nós vivemos uma vida religiosa dentro de igrejas, uma vida natural, um crente natural, um pregador natural, um pastor natural, falando de coisas sobrenaturais. Eu vi um testemunho, sabe, do missionário Davi Miranda. O missionário Davi Miranda, ele era um homem de jejum e oração. E aí, esse rapaz que estava dando testemunho disse: olha, eu cheguei criança na época que a igreja orava e jejuava. E aí eu vi 3 milagres nessa igreja, lá em São Paulo, na sede. A igreja era uma igreja pequena, era uma igreja que não tinha beleza nem formosura, era uma igreja que tinha poucos membros, mas havia ali um líder que orava e jejuava. E aí eu nasci sem os ossinhos nas minhas pernas. E uma irmã começou a revelar e profetizar e disse: olha, não se preocupe, não temas, porque seu filho será curado. Aí outra irmã disse: olha, não dê ouvidos a isso não alimente essa esperança, porque ela falou na emoção. Aí a mãe dele disse: mas eu creio. E aí o homem de Deus chamou essa mãe e disse: olha, vamos orar, igreja, vamos orar por essa criança. Essa criança, ela vai andar à luz. Levantou a criança, e aí ele ouviu quando a mulher disse isso para a mãe, e disse: olha, mãe, não dê ouvidos a isso não dê ouvidos a isso. E aí quando levantou a criança,
Aí colocou a criança no chão, disse, pode andar. Aí alguém disse assim, mas vai devagarzinho para você não cair. Ele falou, menino, corra! E o menino saiu correndo. Aleluia. E hoje ele é um homem que se tornou pastor da igreja, trabalhou 20 anos viajando pelo mundo. E ele estava dando o testemunho dele, ele disse, esse primeiro foi em mim mesmo. Então os meus ossos nasceram, depois eu cresci e me tornei pastor da igreja. O segundo milagre que eu vi foi levar um cego na igreja. E a igreja orava e jejuava. E esse pregador jejuava e orava. Jejuava e orava. 8 horas por dia, 12 horas por dia. Orando. Largou tudo só para orar e jejuar. E a igreja passando uma situação difícil, a igreja pequena. E ele ali orando e jejuando. Aí levaram um cego para a igreja. E aí tinha um pano que cobria, uma venda que cobria os olhos do cego. E aí ele estava ministrando e o diácono disse, pastor, tem uma mãe aí e trouxe um filho já rapaz, já cego. E aí ele disse, só um instante, daqui a pouco eu oro. E aí de novo a mãe insistiu, o diácono veio e disse, pode trazer. Traga, quem é o rapaz? Traga aqui. Ele não sabia que o rapaz não tinha os 2 olhos. Ele não tinha olhos. Vejam como Deus opera. Mas a igreja precisa acender. A igreja precisa acender e voltar à cultura da oração, do jejum, da santidade, da pureza, da dependência total de Deus. Aleluia. Só na hora, na frente do povo, já não tinha mais como ele voltar. Aí disseram, mas pastor, ele não tem olhos. O pastor olhou para o povo, olhou para o rapaz com a venda, disse, fique de pé. Deus, faça esse rapaz enxergar. Quando tirou a venda dos olhos, 2 novos olhos. Aleluia. 2 novos olhos. Essa semana eu vi um testemunho do pastor Maldonado. Uma mulher chegou numa conferência, uma cruzada, e ela não tinha os 2 seios. Devido à cirurgia, ela não tinha. E agora, foi essa semana. E os seios foram recriados por Deus. 2 novos seios Deus deu àquela irmã. O sonho dela, casar, ser mãe e amamentar, Deus restaurou a vida dela. Foi agora, essa semana. Deus é o mesmo. Por isso que a Bíblia diz, eu falei domingo, que há uma expectativa muito grande, já começou, aonde os verdadeiros filhos de Deus, eles vão ascender novamente como no começo, só que dessa vez numa medida maior nesse tempo do fim. Glória a Deus. Numa medida maior ainda do que a dos apóstolos nesse tempo do fim, aleluia, nesta era do arrebatamento. Aleluia. Agora, você tem vivido assim, ó, vivemos e nos movemos, Atos 17, 28, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Eu fui gerado em Cristo, em Deus. Amém? Amém. Agora, olha o que diz em Apocalipse 3:20. Vamos navegar um pouquinho na palavra. Apocalipse 3:20. Se quiser abrir, abre. Se não, eu vou ser bem rápido aqui para não demorar muito tempo, não é? Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e ouvir, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Amém. Que porta é essa se eu já aceitei Jesus? Jesus está falando com a igreja. Que porta é essa? A porta da alma, a porta da mente, renovar a mente. É por isso que lá em Romanos 12 diz: renove sua mente.
sabe? Viva uma vida sacrificada, como um sacrifício vivo. Aleluia. Viva como um sacrifício vivo. Levante um altar no seu coração. Viva uma vida jejuada. Viva como um sacrifício vivo, para que o seu espírito ascenda acima da sua alma e controle seus pensamentos, sentimentos e o seu corpo. Aí você vai andar no poder do Espírito Santo. Aleluia. No poder de Deus. Aleluia. E aí o céu será o limite. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então, meus amados, 2 Coríntios 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Aleluia! Você é nova criação. Aleluia. Mas nós, eu e você, estamos vivendo como uma nova criação? Ou será que vivemos cheios de raiva, mágoa, ódio, justiça própria, ou vitimismo, sabe? Coitadinha, coitadinho, porque a alma ainda está dominando. Medo disso, medo do amanhã, medo do apocalipse, medo da crise mundial, medo. Você precisa controlar a sua alma, e você só vai conseguir quando você colocar ela debaixo da jurisdição do Espírito. Aleluia. Debaixo da autoridade do Espírito. Glória a Deus. Aleluia. E isso só se consegue com renúncia. Glória a Deus. Você precisa treinar sua mente. O que é que entra nela? Notícia ruim? O que é que entra nela? Quais são as influências? Eu falei esses dias aqui sobre o apóstolo da fé que ressuscitou 23 mortos, o apóstolo Smith, que nem jornal ele aceitava que entrasse na casa dele com um jornal embaixo do braço. Ele dizia: isso aí é notícia do sistema do mundo. Ele era radical, porque ou você é radical. Veja, a Europa, por exemplo. A Europa está sendo tomada, sabe? E aí, não, vamos deixar. Depois vocês vão ver o que vai acontecer no mundo inteiro. Porque ou você é radical no mundo espiritual, ou você será engolido pelas águas deste mundo, pela poluição deste mundo. Meus irmãos, a igreja precisa de poder para curar o câncer. Amém. Precisa de poder para abrir os olhos aos cegos. Precisa de poder para operar como Jesus operava. Aquele que crê em mim fará no mínimo as obras que eu faço, e obras maiores. Tudo começa com a decisão de você sacrificar até o que é lícito, até o que pode fazer, mas eu não vou fazer porque eu quero entregar em jejum isso aqui. Eu posso até assistir um filme agora, mas não vou assistir, eu vou trocar pela Bíblia. Eu posso até, ir num passeio, não tem problema nenhum, mas domingo de manhã eu vou estar na igreja. Eu posso até receber uma visita em casa. Agora, visita não vem no domingo, não. Eu posso até fazer coisas que são até lícitas, mas renunciar por uma causa maior. E aí você vai ver o poder de Deus, a eletricidade do céu começar a invadir a tua casa, a tua igreja, a tua comunidade, a tua família. Pessoas de longe serão tocadas por essa unção, e você vai dizer: meu Deus, olha o que está acontecendo no meu trabalho, nas minhas finanças, as coisas estão fluindo. Aleluia. E o terceiro milagre, voltando lá para Davi Miranda, esse rapaz, agora eu lembrei, ele disse que tinha um sujeito que desde pequeno se mordia, atacava a pessoa, se tornou já um homem e era colocado numa jaula. Era colocado numa jaula, tinha que acorrentar ele, porque ele atacava as pessoas. E aí levaram ele lá para a igreja.
Perguntaram para ele, podemos levar? Ele disse, pode trazer na hora do culto. Agora, só espera, leve ele no domingo, porque nós vamos orar e jejuar. Aí chamou a igreja, a equipe, vamos jejuar e orar. Começaram a jejuar e orar e jejuar. Quando chegou no dia, disseram, rapaz, quem levou ele disse, pelo amor de Deus, vai soltar. Abre as correntes, solta ele. No meio da igreja. Quando soltou, o rapaz correu, chorando para abraçá-lo e foi liberto. Aleluia. Para a glória de Deus. Aleluia. Meus irmãos, não há segredo. Hoje nós temos muita teologia, sabe? Muito conhecimento bíblico, teórico, mas a igreja precisa voltar à cultura da oração, do jejum, da santificação. Para vivermos como somos nova criação, precisamos viver como novas criaturas. Então aqui diz, Efésios 4, 22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompem por desejos enganosos e serem renovados no modo de o quê? Pensar, a alma. Você é um espírito, tem uma alma, uma mente e habita um corpo. Então aqui você precisa ser renovado ao modo de pensar e se revestir do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Quem é a verdade? Jesus, o caminho, a verdade, a vida. Então a vida cristã não é só estou indo na igreja no domingo, sou um dizimista, sou um ofertante, sabe? E eu já recebi o Espírito Santo, fui batizado, falo em línguas, profetizo a vitória, eu declaro pela fé, amém. Continue fazendo tudo isso. Mas para que a palavra de Deus seja verdade em nossa boca, nós precisamos tomar outras medidas. Precisamos deixar Jesus controlar a nossa alma. Aleluia. A palavra controlar a nossa alma. Glória a Deus. Precisamos dizer para o nosso corpo, olha, hoje você não vai comer, eu vou jejuar. Hoje eu não vou entrar em rede social, sabe? Minha mente não vai fazer, ela quer distração. Não vou dar distração não, eu vou dar trabalho a ela. Ela vai trabalhar, ela vai fazer o que eu quero, o que o meu espírito quer. Ela vai ler a Bíblia, porque tem crente que não lê a Bíblia, tem pregador que não lê a Bíblia, lê na hora que vai pregar, ou pega algo pronto já. Então você precisa treinar a sua alma, sua mente a obedecer o seu espírito, porque agora seu espírito não está mais cativo da alma. Quando você não tinha entregue a vida a Jesus, seu espírito estava debaixo do controle da alma e do corpo. Corpo, alma e espírito. Agora é espírito, alma e corpo. Amém? Então temos que renovar nossa mente. O que é que entra na sua casa, hein? O que é que entra na sua casa? Os filmes, as crianças, os jogos, a internet. O que é que entra na mente deles com esses jogos na internet? O que é que você deixa seu filho, sua filha ver na internet? Músicas. Quantos cristãos? Uma música, basta ser romântica, bonita, você sabe o que é que está por trás daquela melodia, como foi criado aquilo. Porque os ritmos de adoração a Deus é uma coisa, músicas oferecidas é outra. Então temos que analisar isso. Quantos crentes estão ouvindo, deixando a mente ser poluída com músicas até bonitas, agradável à alma, que vai te lembrar dos tempos passados, dos sábados à noite,
sabe, dos tempos de gala, da brilhantina, sabe, dos primeiros relacionamentos. Quantas pessoas? Quantas pessoas? E isso parece ser uma coisa tão natural, e de fato é muito natural. Mas Deus não quer que você viva no natural, Ele quer que você viva no sobrenatural, porque o sobrenatural vai te dar poder contra os demônios, contra o câncer, contra, sabe, a miséria, contra as crises. Você vai passar pelos desertos, você vai enfrentar Golias e vai vencer. Você vai ascender no mundo espiritual com perseguição. Uma notícia que eu tenho que dar para você, você que vai conseguir viver assim, se prepare, porque agora você vai incomodar o mundo espiritual. Então não é o seu dinheiro, não é o tamanho do seu ministério, da igreja, não é o seu conhecimento teórico da Bíblia, é quem você é no mundo espiritual. Seu espírito ascendeu, sua alma não faz mais o que ela quer, nem seu corpo. E agora? Agora Satanás, de fato, os demônios estão preocupados com a sua vida, porque você vai ter poder para curar pessoas, libertar pessoas, profetizar sobre pessoas, abençoar pessoas. Aonde você colocar a planta no seu pé, a glória de Deus andará com você. Você vai carregar consigo a glória de Deus. Amém? A glória. A unção é algo que você recebe para você ministrar. A unção você busca, se santifica, você recebe, você ministra. Nem toda hora você está na unção. Você tem o Espírito Santo em você, mas a unção sobre Deus, Ele derrama aquela unção. Tem culto que a unção é maior, tem culto que a unção é menor, tem dia que você está com a unção maior, tem dia que você está no manto mesmo, uma unção tremenda, que você diz, meu Deus, que unção! Mas quando você se torna o portador da glória, Aleluia. quando você toca na Shekinah de Deus, Aleluia. através de uma vida que você decidiu se santificar, então você carrega a glória dentro de si. Essa glória, ela não te deixa nunca. Aonde você vai, aonde você estiver, a glória estará com você. A Shekinah do Senhor estará com você. Porque Ele sabe, você conquistou a confiança dEle. Você não é mais aquela pessoa dominada por emoções, sentimentos. Você tem momentos de raiva, momentos de ira, momentos de medo, momentos de crise. Mas você não é mais dominado por isso. Por causa da glória. Deus, agora não é você confiar em Deus. Deus confiou em você e Ele, sabe, fez morada. Jesus disse que além do Espírito Santo, lá em João 14, 21, aquele que me ama é aquele que me obedece. E Ele diz, eu vou me manifestar, vou me revelar a Ele, e eu e meu Pai também vamos fazer morada nele. Aí você vai saber a diferença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai conseguir discernir o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, igreja? Para encerrar por hoje, não é? Vejamos aqui, glória a Deus, aleluia. São muitos versículos, mas eu quero encerrar com um. Aleluia. Glória a Deus. Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo. Acharam? Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Aleluia. Você só consegue ascender
e viver uma vida incendiada se você praticar. Amém? Glória a Deus. Receba essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida no poderoso nome de Jesus Cristo. Você nasceu para ser santo, agradar a Deus e ser um portador da glória de Deus na terra. Deus abençoe. Amém, igreja?